Vamos passar agora para um outro assunto que é a calorimetria, tá? E indo para uma explicação sobre trocas de calor e capacidade calorífica, tá? Então, de uma forma geral, quando duas porções de matéria, inicialmente em temperaturas diferentes, entram em contato, o calor vai fluir daquela que estiver numa temperatura maior para aquela que estiver numa temperatura menor. Então, o mais quente se resfria e aquece o mais frio. O que nós estamos vendo aqui? É um becker, a representação de um becker com água quente, né? Propus que ela esteja aqui a 90 graus, e nós mergulhamos nela uma barra de algum metal, no caso aqui cobre, inicialmente a 25 graus. O que vai acontecer? Cada um vai ficar na sua temperatura? Não vai acontecer nada? Não. Vai começar a ter uma troca de calor entre eles, sendo que o mais aquecido, então o fluxo de calor se dá do corpo que está numa temperatura mais alta para aquele que está na temperatura mais baixa. Então, o que vai acontecer? A água a 90 graus vai transferir calor para o cobre, que está inicialmente a 25 graus. Isso vai acontecer até que as temperaturas deles se igualem e vai essa temperatura em que vai cessar, ou vai, né, essa troca de calor, ela vai ser intermediária entre os dois. Não tem como a gente colocar uma barra de cobre mais frio na água quente e a temperatura mais alta, a temperatura final, ficar mais alta ainda do que 90, né? Não faz sentido, você tem que ter uma fonte de calor. A fonte de calor sempre é o mais aquecido. Então, a água, ela vai, como ela vai perder calor para o cobre, ela vai se resfriar em alguma medida e o cobre vai se aquecer em alguma medida, até que essa temperatura final se iguale. Por exemplo, o cobre pode chegar, vou inventar um valor aqui, o cobre pode chegar a ganhar de 25, por exemplo, a 40 graus. Então, a água iria se resfriar de 90 para 40 graus também. O que não pode aí? Que a gente tem que calcular o que a natureza, né, permite, o que tem significado físico, né? Que a, não tem como o calor necessário para aquecer o metal até uma dada temperatura, ele ser maior do que o calor que a água pode perder até essa temperatura, tá? Então, as quantidades de calor têm que ser iguais. É dessa igualdade é que a gente utiliza para fazer alguns cálculos. Então, muito bem. Então, como é que a gente pode começar a pensar, né, a respeito de qual vai ser a variação de água, da temperatura da água e do cobre? Vai ser igual? Não vai ser igual. Nem quando a gente mistura massas iguais de água, por exemplo, que estão em temperaturas diferentes. A gente pega 50, se eu pegar 50 gramas de água a 100 graus e misturar com 50 gramas de água que esteja inicialmente a 15 graus, né? A temperatura, o ΔT da água fria se aquecendo e o ΔT da água quente se resfriando, só seria igual, né, se não houvesse nenhuma perda de energia para os recipientes, né? E geralmente é muito difícil conseguir isso. A gente tem que usar algum recipiente. E recipiente é feito de matéria e pode acabar, né, recebendo uma parte do calor. Mas enfim, estou devagando aqui. Como é que a gente começa a pensar para a gente compreender o que vai determinar, né, qual vai ser o ΔT da água se resfriando e o ΔT do cobre se aquecendo, certo? Então, vai depender da substância. Se eu tenho água e se eu tenho cobre, são substâncias diferentes, cada um tem uma capacidade diferente de lidar com o calor. Existem substâncias que podem receber uma quantidade muito grande de calor e se aquecer só um pouquinho. Da mesma forma, perder uma grande quantidade de calor e se resfriar só um pouquinho.
Então, isso depende de uma propriedade chamada capacidade calorífica, né? Qual é o efeito interno em modalidades de energia permitidas para a matéria, né? Como que vai ser essa distribuição, essa partição da energia recebida ou perdida, né? Dentre os estados que a matéria permite. Então, isso depende muito da substância. Ao mesmo tempo, existem substâncias que, com uma quantidade pequena de calor trocado, a temperatura dela já varia muito, né? Recebe um pouco de calor, ela já se aquece muito, perde um pouco de calor, já se resfria muito. Tudo isso está relacionado com a capacidade calorífica, tá? De forma geral, como que a gente descreve uma capacidade calorífica elevada? Uma capacidade calorífica elevada é quando a temperatura varia muito pouco para uma grande quantidade de calor trocado. E ela vai ser baixa quando tiver o efeito oposto, tá? Então, a capacidade calorífica é a constante de proporcionalidade entre o calor trocado e a variação de temperatura. Então, a capacidade calorífica ela é representada com o C maiúsculo, né? E ela, geralmente, a capacidade calorífica, aqui, o C maiúsculo, está relacionada com uma massa qualquer de um objeto. Então, esse molho de chave aqui tem uma capacidade calorífica correspondente a essa massa toda, né? Agora, quando para diferentes substâncias esse valor está associado a uma unidade de massa, por exemplo, 1 grama, recebe o nome de calor específico, sendo que a capacidade calorífica é o calor específico multiplicado pela massa correspondente. Então, eles estão interrelacionados. E é daí que vem, quando a gente substitui aqui, ó, esse C maiúsculo por M vezes C minúsculo, é que a gente chega nessa expressão que é conhecida, né? O calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, aqui eu trago um exemplo. Se um pedaço de ferro pesando 88,5 gramas, inicialmente agora, nesse exemplo, é o ferro que está quente, o metal que está quente. Então, ele está inicialmente a 78,8 graus Celsius e ele é colocado em um becker contendo uma certa quantidade de água, aqui ó, tá a massa, e a água está fria. Qual vai ser a temperatura final? Quando cessar a troca de calor entre ambos. Então, a gente vai igualar, a gente vai levar em conta, né, que, pelo princípio da conservação da energia, todo calor liberado é igual a todo calor absorvido com sinal invertido, porque, né, o fluxo está indo em direções inversas. E a fonte de calor sempre será o componente mais quente. É ele que vai fornecer calor. E o mais frio vai absorver calor. E a temperatura, então, vejam que eles estão inicialmente a temperaturas diferentes, 78,8 e a água a 18,8, né? E a temperatura final é que será a mesma para ambos. Então a gente monta aqui, ó, o calor liberado vai ser pelo ferro, calor absorvido pela água. Substituímos todos os valores fornecidos. Aqui também tem o calor específico do ferro e o calor específico da água. Tá vendo? Então, é pelo princípio da conservação de energia que a gente monta essa expressão, calor liberado é igual a menos calor absorvido. Liberado por quem? Pelo ferro. Absorvido por quem? Pela água. Então, aqui eu substituo para MC delta T, onde delta T é T final menos T inicial. Aqui, ó, eu mantenho esse sinal de menos, até coloquei colchetes aqui para não errar. Substituo os valores, tá? Aqui, ó, massa C, TFTI da água, tá vendo? As iniciais são diferentes. E resolvendo a expressão, tendo como incógnita a temperatura final, não pode errar a matemática aí. A gente obtém uma temperatura final de 21,5 graus. Se eu calcular agora que eu sei a temperatura final, tanto para a água quanto para o ferro, né? Eu sei TF e TI, eu vou obter valores muito parecidos, né? Sendo que, olha, eles têm sinais opostos. E por fim, o que a gente vai observar aqui? Calor liberado é negativo, calor absorvido é positivo. E notem, por fim, o seguinte: olha o ΔT da água, pequenininho, porque ela tem a capacidade calorífica alta. E o ΔT do ferro, muito grande, porque ele tem a capacidade calorífica baixa. Tchau!